O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque está localizado predominantemente no estado do Amapá, na Amazônia brasileira. Ele foi criado no início dos anos 2000, com um decreto assinado pelo então presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso. Ele tem uma área de 3,8 milhões de hectares e é considerado o maior parque do mundo em floresta tropical. Abriga aí uma biodiversidade realmente impressionante e que jamais será descrita em sua totalidade, né? No interior do parque, com uma ou outra exceção, não há população humana, uma vez que o objetivo de um parque é a proteção integral do que existe em seu território. Porém, há muitas populações humanas, comunidades humanas no entorno. E é interessante como é possível levar em conta as interações entre essas pessoas, né, e toda aquela biodiversidade existente nesse mundo tropical. Ou em relação a alguns habitantes do Parque Nacional. E ao falar de habitantes, me refiro aos não humanos, aos vários grupos de animais, de plantas e também, né, aos elementos geológicos desse ambiente. Por que não? Eu estive recentemente em uma reunião em que um professor de mestrado comentou sobre casos de professores que vão atuar em escolas rurais, não é? Muito dentro da floresta amazônica, com alunos de comunidades tradicionais e que ensinam biologia falando de girafas, elefantes, tubarões e etc. É claro que é muito importante esse diálogo intercultural e que eles conheçam os animais do mundo pop europeu, africano, asiático, mas é complicado falar em ensino quando você não parte daquilo que o aluno já sabe, né? Podemos falar de muitos teóricos que guiam práticas na área de educação. Mas citando aqui David Ausubel, de modo bastante resumido, ele fala que cada um de nós possui uma estrutura cognitiva, que é basicamente o conjunto de todas as nossas ideias, não é? Então, o que ele chama por aprendizagem significativa ocorre quando o material trazido para o aluno se incorpora nessa estrutura cognitiva de modo substantivo e não arbitrário. Ou seja, não foi somente memorizado. Realmente, aquilo trazido pelo professor dialoga muito bem com as ideias que fazem parte dessa estrutura cognitiva dos alunos. Ideias que se ligam, né, umas às outras, como numa rede mesmo. É comum em escolas do interior do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, mas não somente aí, logicamente, que os professores não sejam da região. Muitos geralmente vêm da capital, Macapá, com contratos temporários e conhecem muito pouco os mundos, vamos dizer assim, dos alunos. Quem dirá a sua estrutura, né, cognitiva, né? Então, dar atenção a essas ideias oriundas dos alunos é importante para o planejamento do ensino. Mas tem algo muito interessante também, que é o caminho inverso. Os professores que chegam a essas regiões também possuem uma estrutura cognitiva própria, de modo que as ideias dos alunos das escolas rurais também podem ser potencialmente significativas para essa estrutura do professor. Então, não é só o professor que traz material potencialmente significativo para os alunos. Os alunos também podem contribuir com material para a aprendizagem do próprio professor, né? Por que não? Há alguns anos nós fizemos uma pesquisa em duas escolas de ensino médio do entorno do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, escolas localizadas em Serra do Navio, que é o município considerado como porta de entrada ao parque.
Esses trabalhos completos estão publicados e eu vou deixar as referências na descrição dessa videoaula. Participaram alunos da pequena cidade de Serra do Navio, mas também alunos de comunidades ribeirinhas, afastadas, e com acesso apenas por meio fluvial. Nós queríamos saber, com uma abordagem bem zoocêntrica mesmo, na época, né, que animais eram mais lembrados pelos alunos. Quais razões pelas quais eles eram mais lembrados e como os alunos se posicionariam em relação à proteção desses animais, se a favor ou contra. Bom, ao contrário do que muitos possam esperar, o animal mais citado não foi o cachorro ou o beija-flor brilho de fogo. Esse último publicizado há alguns anos como símbolo de Serra do Navio. Essa espécie de beija-flor recebeu apenas em torno de 2% das citações. De longe, de muito longe, o animal mais citado pelos alunos foi a onça pintada, citada por 122 dos 200 alunos que participaram do trabalho. Seguida aí pelas cobras, as serpentes e pelas araras, grupos que envolvem várias espécies. Bom, vamos resumir o que eles disseram sobre a onça pintada. A gente fala onça pintada aqui, mas é importante dizer que em algumas comunidades a onça pintada e a onça preta são consideradas espécies diferentes, tá? Mas por que a onça pintada ocupa esse lugar de destaque no imaginário dos nossos participantes da pesquisa? Então, a onça pintada talvez seja o animal silvestre mais lembrado, inclusive em grandes centros urbanos, dada a sua importância como o maior felino da América. Porém, não seria citada com tantos detalhes como quando você pergunta para pessoas de cujas realidades a onça pintada está mais próxima. No caso desses alunos que habitavam na época no entorno do Parque Nacional Montanhas de Tumucumaque, quais as justificativas que eles deram para citar a onça pintada na pesquisa? Bom, para ajudar a trabalhar todos esses dados que conseguimos, foi usada aí a tipologia de Keller, que eu não vou detalhar agora, mas em geral a maioria das justificativas pode ser interpretada como o reconhecimento da importância ecológica das onças pintadas. Algumas coisas ditas pelos alunos, por exemplo, como predadora, a onça pintada desempenha um papel importante na natureza. Ou, ela faz parte do ciclo biológico e os predadores são necessários para o equilíbrio ecológico. Isso possivelmente teve bastante influência das aulas de ecologia do ensino médio, porque os alunos estão usando o vocabulário da ecologia. Outra coisa também bastante presente nessas respostas foi a questão da comercialização de couros de onças pintadas por gateiros, que são os caçadores especializados em felinos, especialmente onças pintadas. Essa prática era muito comum até os anos 1980, aproximadamente, em que era comum ter um couro de onça pintada pendurado na parede. Em geral, os alunos citam essa prática, mas se posicionando contra ela. Agora, foram mencionados também valores estéticos da onça pintada, como, por exemplo, as cores são perfeitas, disse um aluno. O outro disse, a onça pintada embeleza a natureza. E é claro que muitas vezes, pessoal, podemos imaginar um cruzamento entre o valor utilitarista, por exemplo, o uso do couro, e o valor estético, algo considerado bonito. Afinal, o fato de a onça pintada ter um couro considerado bonito incentivava o desejo de tê-lo pendurado na parede.
Ou quando você tem peixinhos de aquário, muitas vezes escolhe os mais bonitos. Ou as plantas mais bonitas, né, para o jardim. Mas, apesar de os alunos reconhecerem a beleza da onça-pintada, todos os que citaram o uso do couro fizeram mais condenando, né, essa prática. Mas a onça-pintada também aparece como uma grande atleta, por suas habilidades incríveis de caça e de natação também, né? Porém, atrás dos valores ecológicos, o que registramos com mais frequência foi o que Keller chama de valores negativistas, né? Que se referem às citações que expressam sentimentos de medo e aversão em relação à onça pintada. Vamos lembrar aí, né, que a nossa população vem, em grande parte, de comunidades ribeirinhas, de difícil acesso, e que com certeza a onça-pintada representa para os alunos aquilo que Goethe chama de experiência próxima. Então, em geral, esses alunos têm medo de serem atacados por uma onça. Algumas expressões usadas, né, por eles ao descreverem as onças: perigosa, malvada, comedora de pessoas, comedora de outros animais, um animal que não é bom para a comunidade. Isso aconteceu mais com os alunos que não moravam na cidade de Serra do Navio. Foram mais os casos de alunos ribeirinhos, né? Por fim, quando perguntamos sobre o que os alunos pensavam sobre a proteção a essa espécie, a onça-pintada, todos os que se posicionaram contra também relataram valores negativistas. Porém, a maioria, 87,5% em uma escola e 63% em outra, disseram que são favoráveis a que a onça-pintada seja protegida. É importante mencionar, pessoal, que a educação ambiental é importante levar em conta as necessidades do nosso público-alvo, dos nossos atores, né? No caso dessas pessoas que têm pavor da onça-pintada, não basta transferir para a mente dos alunos os conhecimentos ecológicos, cadeia alimentar, né? E tudo. Talvez isso até aumente o medo, não é? A questão é mais complexa que isso. É preciso levar em conta essas necessidades dos alunos. Não se trata de substituir um valor por outro, uma visão por outra. Não é simples assim. Esses valores, essas visões, são construídas ao longo do tempo, de acordo com a história de cada um. Mas se trata de apresentar outros valores que existem, outras visões, ajudando o aluno a construir o seu próprio mundo. Se ele vai substituir uma visão ou um valor por outro, de modo equivalente, ou criando uma hierarquia entre os valores, em que o estético é mais importante que o negativista, ou o negativista é mais importante que o estético. Ou seja, se ele vai construir um mundo em que uns valores são prioritários e outros não, isso não depende apenas do professor. Essa construção o aluno vai fazer ao longo da vida, a partir das suas necessidades, dos seus interesses. Se você tem algum comentário que possa contribuir com essa discussão, se você habita no entorno do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque ou de outra unidade de conservação e tem algo a dizer sobre tudo isso, pode escrever aí, que vai ser muito bem-vindo, né? Até a próxima.